A este episódio vou chamar-lhe de dramédia, de tão inusitada que é, e pelo facto de o azar de uns ser a sorte de outros. As noites da queima das fitas costumam ser trágicas para quem as celebra, e que o diga ao protagonista deste episódio, Fernando Bandeirinha, lateral direito da Académica nos anos 80, que, ao bom estilo dos filmes da ressaca, começou a noite em Coimbra e terminou-a de malas feitas para o Mundial de 1986. Venham comigo para mais um episódio do Míticos FC. Estávamos no ano de 1986. O Portugal desportivo vivia um período apoteótico. Tal era a excitação com o regresso da Seleção Nacional a um campeonato do mundo, condição que não acontecia desde o longínquo ano de 1966, com os magriços de Eusébio, Coluna, Hilário, José Augusto, entre outros tantos ilustres. Depois dos magriços, chegavam agora os infantes, encabeçados por outros craques como Carlos Manuel, João Pinto, histórico capitão do Futebol Clube do Porto, um jovem de 20 anos chamado Paulo Futre, Jaime Pacheco, Diamantino, Fernando Gomes, Rui Águas, entre outros tantos craques, claro, todos eles determinados a alcançar um feito semelhante ao ocorrido 2 anos antes no Europeu, quando Portugal surpreendeu o mundo e a Europa desportiva ao chegar às meias finais da competição, derrotados apenas pela França de Platini. Mal sabiam é que o que lhes estava destinado seria uma epopeia de contornos trágicos, iniciada logo na véspera da partida dos pupilos de José Torres para Saltilho. Portugal estagiava no Jamor há mais de um mês e antes de mais uma sessão de treino apareceu uma notícia que caía como uma bomba no seio do grupo de trabalho. António Veloso, histórico capitão do Benfica, testara positivo a um controle antidoping e estava fora da competição. Para espanto do próprio lateral direito, as análises na altura acusaram o consumo de esteroides anabolizantes, uma epidemia de consumo no desporto na época que caracterizava-se pelo aumento do rendimento desportivo dos atletas e por melhorias na recuperação de lesões. A substância anabolizante em questão chamava-se Primobolan, uma substância dopante, injetável, com efeitos anti-inflamatórios, que o próprio Veloso admitiu ter usado num jogo, o Marítimo Benfica, em janeiro daquele ano, mas que não poderia ser a causa do chumbo na antidopagem, uma vez que nos meses seguintes tinha realizado outros 2 controlos, ambos negativos. Veloso, desde a primeira hora, recusou os resultados, apontando a uma troca nas amostras ou um erro no teste, como as únicas causas possíveis. Nunca tomou nenhuma substância considerada proibida? Com certeza que não. Eu tenho a certeza absoluta. E no Benfica não há nenhuma substância proibida dentro dos armários onde estão outros medicamentos. Mas a nível particular você nunca tomou nada? Não. Eventualmente, quando estou assim com problemas de garganta ou febre, até prefiro deixar para outro dia para ser, portanto, visto pelos médicos do Benfica, porque eu não sei quais são os medicamentos proibidos e de forma que não ia, portanto, tomar qualquer tipo de medicamento que pudesse, portanto, causar nas análises realmente positivas. Há doping no futebol? Bom, por aquilo que se fala, eu sinceramente não sei. Eu nunca vi nenhum jogador, sinceramente, a tomar qualquer tipo de substância que pudesse acusar no controle. Mas eu acredito que possa haver realmente doping no futebol. O teste terá acontecido após a final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Belenenses, num processo que o internacional português se dizer desorganizado e também diferente dos outros que realizou, porque, ao contrário do habitual, os jogadores não estavam presentes no momento da identificação da amostra. Após os resultados, Veloso dirigiu-se à Espanha para uma contra-análise que 10 dias depois deu negativo, não acusando a dita substância. A reação da Federação Portuguesa de Futebol não se fez esperar
e em comunicado confirmou a exclusão de Veloso, sendo substituído por Fernando Bandeirinha, a apenas 12 horas da viagem para o México. Todo este caso acabou por não dar em nada, tirando, claro está, a exclusão do Mundial de 1986. Ora bem, vivia-se os anos 80. A facilidade de comunicação caminhava em direção aos dias de hoje, mas em pequenos passos, o que não era nada fácil contactar um jogador, ainda para mais em período de férias. No meio de tanto amadorismo por parte da Federação Portuguesa de Futebol, calhou que Bandeirinha naquele dia tivesse trocado o recanto da sua casa pelas serenatas dos estudantes de Coimbra, permanecendo incontactável. Depois de vários telefonemas mal sucedidos, a situação obrigou à entrada em cena de Vítor Manuel, o treinador da Briosa na época, e de outros jogadores do plantel que se dirigiram para o recinto para tentar encontrar o colega e contar a inesperada boa nova sobre a ida ao Mundial. Por volta da 1 da manhã, Bandeirinha regressava com a sua esposa ao local onde tinha deixado o carro e, para seu espanto, tinha à espera todo aquele staff para lhe comunicar a convocatória. Depois de breves minutos em que não queria acreditar na novidade, o lateral direito só teve tempo de ir a casa, buscar a roupa interior e a escova dos dentes, antes de partir rumo à capital. Em recortes de declarações aos jornais desportivos na época, Bandeirinha confessou que o medo de não chegar a Lisboa, a tempo dos exames médicos, lá está, estamos nos anos 80, a qualidade das estradas não era a melhor, ainda para mais com a mistura da excitação do momento de ir ao Mundial, fez com que não dormisse. Tudo tinha para correr mal nesta odisseia, mas não correu. Bandeirinha chegou às 5 da manhã a Lisboa e às 9 fazia os testes físicos. Seguiu-se uma ida relâmpago ao Hotel Tivoli para tratar do fato oficial, outro problema resolvido à boa maneira portuguesa. O alfaiate da seleção não tinha tempo para fazer outro fato e não teve de modos. Pegou naquele que seria utilizado por Veloso e tratou de fazer bainhas à medida de Bandeirinha. Mas quando o corte e costura parecia a fase final de toda esta aventura, ainda muito estava por acontecer. Arranjado o fato, faltava a camisa, a gravata e os sapatos. Ora, Amandio de Carvalho, na altura vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, era também conhecido como o pau para toda a obra naquela estrutura e ficou encarregue de resolver estas 3 questões. A camisa e a gravata foram uma tarefa fácil. O mesmo não se pode dizer do calçado. Bandeirinha esteve muito próximo de embarcar para o México de ténis, já que, apesar de calçar o 39, os sapatos que iria usar estavam apertados, o que obrigou a uma nova ida à sapataria a buscar o tamanho acima. Regressado ao estágio, toda aquela comitiva reparou que a loja, por engano, enviou o 41, o que obrigou ao estafeta da Federação a regressar uma terceira vez para tratar definitivamente do assunto. Problema tratado, Bandeirinha vestido e junto os colegas para viajar para o Mundial do México 86. Estavam todos prontos para viver um dos momentos mais negros da história do futebol português. O caso Saltilho. Obrigado a todos que estiveram a ouvir este episódio dedicado a uma das muitas inusitadas histórias do Mundial de 1986. Espero contar com todos vocês todas as sextas-feiras no Spotify e no YouTube para um novo episódio do Míticos FC. Um obrigado e até ao próximo episódio.